Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Falar da peça. Boa tarde, queridos telespectadores. Aqui estamos nós, mais uma vez, no nosso encontro de segundas-feiras, com muito prazer em estarmos juntos. E hoje vamos ter, em princípio, 3 assuntos muito interessantes. Vamos começar com o nosso querido Jonaci Sanches, o nosso Jonas, declamador, emérito, que vem falar de uma peça teatral que brindará ao público petropolitano neste final de semana, com certeza, com muito brilho. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos aí de casa que prestigiam neste horário o nosso irmão aqui e o seu programa. E eu agradecer o Alcindo aqui pela oportunidade da gente poder divulgar, ainda que já bem em cima da hora, o Encontros Impossíveis, uma peça teatral que acontecerá no dia 13 e 14, próximo final de semana, com o nosso irmão Renato Prieto, às 20 horas. No sábado, na sexta, no sábado. Sábado 20 e horas. domingo, às 20 horas. Domingo às 18, né? Isso. O mesmo Renato Prieto, que foi o protagonista, né, do filme Nosso Lar, que ainda hoje é recordista de bilheteria em cinema nacional, o que não é pouco. Esse nosso irmão que tem esse projeto, Renato Prieto, 30 anos, passaram grandes atores e ainda tem grandes atores que desenvolvem esse projeto com ele, sempre auxiliando, sempre buscando auxiliar casas espíritas, instituições de uma maneira geral, em dificuldades ou com projetos sociais, o que é o nosso caso nesse momento. A gente, quando eu falo o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, que tem nesse momento uma empreitada, assim diria, num projeto, é uma obra e a finalidade, claro, que é social, e o nosso irmão Renato Prieto vem nos ajudar mais uma vez, porque já esteve conosco em outras frentes aí, sempre nos ajudando a realizar coisas. E dessa vez ele vem com esse espetáculo, 2 dias, para que a bilheteria, a arrecadação se reverta para esta obra. Então, eu queria agradecer a tua atenção, querido amigo que nos ouve, e queria pedir que divulgasse isso com a família, com os amigos, aqueles que não estão nos assistindo, que possam, embora já tenha um material por aí de divulgação sendo feito, assim ao vivo ou falando por TV, nós temos essa oportunidade e depois aí mais 1 ou 2 vezes. Então, já está muito em cima. E uma coisa muito importante, Jonas, de se falar, é que o Renato Prieto hoje é um dos símbolos do cinema nacional, principalmente pela sua capacidade de interpretação. E um detalhe também muito importante é que ele vem trazendo temas extremamente agradáveis, são temas leves, são temas que fazem com que nós saiamos do teatro absolutamente rejuvenescidos, eu diria, inclusive, fluidificados pela maravilha do texto. Também gostaria de aduzir que nós temos os ingressos à venda na livraria com preço especial, comprando antecipado, né? Exatamente, com 50%, meia entrada, R$20. E preço... na bilheteria será 40. Será 40, mas acredito que a gente vai conseguir encher os 2 dias, lotar aquele nosso melhor espaço. É bom lembrar que é no Teatro Dom Pedro, Teatro Paulo Gracindo, que é o nosso melhor espaço.
né? Mas são apenas 480 lugares, né? E pelo que eu ouvi, não vou dizer a você que seja totalmente o completo, nós já tínhamos uma venda de ingressos bem acentuada. Portanto, a procura tem sido muito boa, porque realmente o Renato, sempre que traz, ele virá com mais 5 artistas, se não me engano, Sim. e mais toda a estrutura que o Renato tem para trazer os encontros impossíveis, que serão possíveis entre nós e ele, né? Exatamente. Eu quero lembrar que essa peça, eu não conheço, eu não assisti, mas já esteve em Petrópolis, já rodou o país, é uma peça experimentada, não é nada novo, mas certamente poucos tiveram essa oportunidade. Então, é nesse final de semana, a oportunidade. E a oportunidade também de, adquirindo esse ingresso, você participar dessa construção, desse projeto social, colocando ali um saco de cimento com R$20 ou alguns tijolos, né? Com certeza. Jonas, te agradeço muito, o entusiasmo em especial, lá estaremos com certeza, se Deus assim nos permitir, mais uma vez, ouvindo e vendo o Renato Prieto com sua tradicional qualidade de peça, de trabalho e ajudando, participando, que é por aí que nós vamos. E o Jonas já está comprometido conosco. Mais à frente nós vamos voltar a trazer um irmão nosso aqui para falar de coisas edificantes. E o Jonas com certeza virá para declamar aqui para nós e um coralzinho que nós sempre gostamos muito para cantar. Isso vamos fazer mais à frente um pouco, Jonas. O projeto não está esquecido não, você pode ter certeza. E aquilo que foi tão agradável que nós já fizemos outras vezes, repetir-se-á. Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Alcindo. Obrigado, em nome do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, em nome do Movimento Espírita. Esse é um compromisso nosso. Vamos encher aquele teatro, vamos realizar isso? Vamos sim, com certeza. Muita Kaique, paz. Muito obrigado. Nossos apoiadores. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções. Convido você para estarmos juntos todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, aqui no canal 19 TV Vila Imperial, no nosso programa Ponto de Vista. Até lá! Estamos retornando, queridos telespectadores, e agora para a segunda parte do nosso programa, nós temos a presença de Sebastião Muniz. Amigo nosso, de longa data lá do Morém, naturalmente eu mais longo do que ele, com certeza, mas que vai nos falar principalmente de uma das paixões dos petropolitanos e dele, com certeza, que é o montanhismo, que é o excursionismo, enfim, que é aproveitar as belezas, em especial das serras. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Primeiramente, falar para o pessoal de casa, né? Uma boa tarde, né? E obrigado por estar nos assistindo. E também obrigado a você por ter nos proporcionado essa oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso esporte, né? O esporte pelo qual nós somos aí apaixonados, né? Praticamos aí, posso dizer, ao longo da vida, né? E que realmente nos traz aí benefícios maravilhosos, né? E eu quero divulgar um pouco mais esse esporte aqui, aproveitar a oportunidade, porque o benefício realmente é muito grande, né? E as pessoas, né, cada vez mais podem se beneficiar dos benefícios que o esporte nos proporciona, esse esporte em particular, né? Ô Sebastião, e um detalhe importantíssimo, né? O montanhismo, ele nos remete à natureza.
a mostrar aquilo de mais belo que nós temos, aquela criação divina que realmente é a natureza. Eu comentava com você essas suas passagens, que realmente são maravilhosas por esse país afora, mas eu te fiz uma pergunta e você confirmou. Começou, como eu comecei a fazer alguma caminhada, naturalmente não nesse nível, mas começamos lá pela Pedra da Boa Vista, ou pelo Castelinho. Castelinho, a verdade é o seguinte, né? Acho que para quem mora no Morém, né, o Castelinho é referência, né? Então nós começamos ali, sei lá, vou chutar aí há uns 50 anos atrás, e dali fomos sentindo cada vez mais, né, o prazer, né, o benefício, né, a satisfação de estar no cume de uma montanha. E começamos ali pelo Morém, cobiçado, Tapera do Morém, e fomos desenvolvendo isso, a coisa foi crescendo, né? E passamos a frequentar montanhas também em todo o país aí, e até mesmo alguma coisa fora do país também, né? Porque isso é uma coisa de superação, né? Você faz uma montanha hoje, quer fazer uma outra um pouquinho mais íngreme, um pouquinho mais difícil, e a coisa vai evoluindo, né? E eu diria que isso não para, né? Eu espero poder viver aí mais muitos anos, né, para poder continuar realmente praticando esse esporte, né? Isso é muito importante. Agora, Sebastião, o que você me conta dentro do país, o que você fez de mais importante? Eu já sei que você me falou que fez lá aquela prateleira, praticamente, que nós temos lá, que é o Monte Roraima, né? Tá, isso. Onde parece a Lua, é isso mesmo? Olha, eu estive realmente agora, recentemente, no Monte Roraima, né? Foi uma experiência maravilhosa, é realmente uma montanha mística. Vou te ser sincero, eu que já tenho aí alguns anos, né, no montanhismo, realmente, quando eu cheguei no cume do Roraima, me emocionei muito, realmente é diferenciado. Por mais que você traga fotos, né, que você comente com as pessoas, mas a sensação de estar lá no cume, né, vivenciando aquilo ali, é realmente uma coisa diferenciada. Agora, aqui no Brasil também nós temos aí muitas montanhas legais, né, muitas oportunidades, e uma das vantagens, né, do montanhismo, né, que eu falo sempre, é o seguinte, que é um esporte que eu chamo ele de democrático. Tá? Não tem idade, não tem condição física, por menor que a pessoa tenha. Ele vai fazer uma montanhazinha menor, mais devagar, porque é importante também, as pessoas pensam, pô, mas o cara tem que ser um atleta. Não tem que ser um atleta, é uma pessoa comum como eu, né, que vai realmente respeitar os seus limites, que é também outra vantagem do montanhismo, você não está competindo com ninguém, você compete com você mesmo, né? Então vai ter lá um montanhista lá experiente, um cara mais atlético, vai fazer uma montanha talvez em 1 hora. Você vai levar 3, pô, mas não importa. Mas importa, você fez, né? Importa é realmente você chegar no cume da montanha, dizer, não, eu cheguei, você poder curtir o visual, poder se confraternizar com a natureza, né? Poder chegar lá e agradecer a Deus pela saúde, né? Por mais uma conquista. Então, acho que isso realmente é que move, né, aquelas pessoas que realmente conhecem o montanhismo, né, e sabem o que é realmente desfrutar disso tudo. Ô, Sebastião, eu te pergunto o seguinte, dentre essas experiências todas, quais as principais que você vivenciou? Qual você diria foi importantíssima por isso ou por aquilo? Na verdade é o seguinte, né, é o que eu falei no início, né, acho que toda montanha ela é importante. É claro, tem aquelas que têm mais nomes, né? São mais badaladas, né? Por exemplo, aqui nós temos aí, já temos a oportunidade de conhecer, Pico da Bandeira, Agulhas Negras. Só um momentinho, aí que vai me botar umas fotozinhas aí, passando. Você claro, falava do Pico da Bandeira. Vamos continuando. Tem bastante coisa aí. Então, esse é o Monte Roraima. Monte tá? Roraima. Agora, um visual maravilhoso, não? É maravilhoso, né? Olha só, lá no fundo, você está se vendo lá, é a floresta amazônica, tá? Então, aquele fundo lá atrás. Isso aí são os jardins, né, suspensos, né, que tem lá no Monte Roraima. Isso aí é uma coisa que a gente faz de vez em quando, não é meu esporte principal, não, né, que é a escalada. A escalada, né? Eu escalo também, eu gosto, né? Você consegue atingir cumes de montanha, às vezes, só através da escalada, né? Então só eu procuro... esses visuais maravilhosos. Olha só, a tranquilidade, né? A paz que isso passa, tá vendo? Olha só. Isso aí foi no dia do trabalhador, se não me engano, Estava lá sozinho, lá na montanha, isso aí já é o Açu, Monte Açu, né? Um pernoite no Açu. Então são realmente paisagens, né? Você vê que são maravilhosas. Isso é um amanhecer, né, tio? Isso aí é um pôr do sol. Pôr do sol. Esse aí, deixa eu lembrar.
Tem tanta coisa, tem tantas fotos, às vezes, de repente eu olho assim, a gente até confundo, né? Você carrega a imagem, câmera, né? não carrega? Carrego minha câmera sempre. Isso aí já é a nossa expedição para o Monte Roraima, né? Tá vendo? Já na entrada do parque, né? Numa reserva indígena, ainda já na Venezuela, né? Dali nós começamos o trekking realmente. Você vai para o Monte Roraima, você sobe pela Venezuela? O Monte Roraima é na Venezuela, na verdade, né? Ele é 85% Venezuela, 15% Guiana e 5% Brasil. Então, e o acesso é pela Venezuela. Tem que atravessar a fronteira, ir para Santa Helena do Iurarém, e de lá então já é o trekking na escalada já do Monte Roraima. Vendo? A também, cachoeira Santo Ângelo? Santo Ângelo. Você vê? Não, você não vê. Não faz parte. É bem distante. Bem distante. Eu lembro muito disso, o irmão da Thelma nosso serviu o exército lá em Roraima. E ele falava muito de Santa Helena de Iarém, falava muito dessa região toda lá em cima, amazônica. É muito linda, é coisa maravilhosa. Já atingindo, já muito próximo do cume do Roraima, né? Já é um ataque ao cume. Tá, já estou bem Agora, próximo. não chega a ser escalado o Roraima ou é escalada não. É caminhada. No ataque ao cume, você faz uma escalaminhadazinha, né? Que se chama de escalaminhada, aí você está caminhando e ao mesmo tempo usando as mãos, né? Mas é coisa bem leve, né? Já o cume do Roraima, né? Esse é um pôr do sol que a gente curtiu. Esse aí, não me lembro, sinceramente. Tem muita coisa bonita aí. Com certeza, isso aí. São fotos. E um detalhe, você também deve ter feito o curso de fotografia, não? Por incrível que pareça, não, cara. Não. Eu vou sentando o dedo, eu vou vendo, vou fotografando. Olha que paisagem maravilhosa do Roraima também. Também do Roraima? Eu tenho ali bastante fotos do Roraima, mas tem outras fotos também ali maravilhosas, né? De outros lugares aqui do Brasil também. Tem também na Argentina, onde tive a oportunidade de conhecer também o Cordão do Prata, um lugar maravilhoso também. Na Argentina você fez o quê? Cordão do Prata. Cordão do Prata. É uma região próxima, né, fora do Aconcagua. Não é o Aconcagua, mas também é uma região montanhosa muito bonita, muita neve, né? A nossa expedição, inclusive, teve uns imprevistos, porque a nossa expedição estava programada para 15 dias. Mas nós pegamos uma época de muita nevasca, tempestade todos os dias, nós ficávamos no abrigo o tempo todo, né? Saía para fazer uma aclimatação, voltava, porque não tinha condição de fazer no dia seguinte o ataque aos cumes, né? Nós tínhamos 4 cumes previstos lá. Mas foi uma experiência maravilhosa, nós ficamos envalecidos, né? Passando o tempo, né? Ficava trocando ideia, né? Até e vendo... Contando história também, né? Contando história e torcendo para que o tempo melhorasse, né? Para a gente fazer o ataque. Isso é na Argentina, tá vendo? Muita neve, você vê que as pessoas ainda muito grandes, né? E um detalhe interessante, Sebastião, você, pelo visto, tem que se adaptar às várias condições de tempo e de piso, né? Porque o piso na neve deve ser bem diferente. É totalmente diferente, é uma condição bem mais difícil, né? Até mesmo pela quantidade de equipamentos, né? Você carrega muito mais equipamentos, né? E também a preparação tem que ser bem mais rigorosa, né? Simplesmente você botar uma mochila nas costas e vou fazer uma montanha na neve, né? É diferente. Mas eu, sinceramente, eu gosto muito mais de estar em montanhas como as nossas aqui, que você curte o visual, você vê o verde, você vê uma infinidade de pássaros, né, a diversidade, né, de plantas, né? Então eu prefiro mais esse tipo de visual, entendeu? Aliás, nós temos aqui mesmo chamada Travessia do Açu, né? Maravilhosa. É maravilhosa. Muito linda, muito linda. Inclusive, até um detalhe interessante, nós temos um amigo montanhista que já esteve aqui conosco, o Alfredo. O Alfredo, inclusive, apesar de já estar na reserva do Exército, ele serve como guia montanhista do 11º de São João del Rei. E agora está começando a se enturmar com o 32, porque o 32 agora é uma unidade de montanha, que não era a unidade de montanha básica, ainda é o referencial, é o de São João del Rei. E ele vem todo ano como guia aqui do Bonfim até Teresópolis, guiando o pessoal e fazendo a excursão e contando as maravilhas que é a travessia, né? A travessia é o seguinte, você pode fazer ela de duas maneiras, né? Pode fazer de um ataque num dia só ou 3 dias, que para quem já conhece, quando nós já estamos mais acostumados, a gente costuma fazer mais em um dia, porque a gente quer mesmo só fazer uma passagem, né? Mas para quem vem de fora, o ideal é em 3 dias. Você acampa no Açu, você curte um pôr do sol maravilhoso, depois você faz a travessia até o Sino novamente, um outro pernoite, com mais um pôr do sol maravilhoso também, e depois você desce, né, até a base. Então, para quem vem de fora, ou para quem não conhece, né, o ideal é 3 dias. 3 dias, tem dúvida. Realmente é muito interessante isso. E um detalhe, você
Me diz alguma coisa sobre a história do oxigênio, porque pessoal que viaja muito, ainda agora mesmo, a Karina, minha fisioterapeuta, esteve no Chile e esteve lá em cima no deserto do Atacama, e ela disse que passou bem mal porque a altitude, ela não respirava direito e deu problema. Vocês sofrem isso também? Olha, isso varia também de indivíduo para indivíduo. Né? E eu imagino o seguinte, uma pessoa que vive, né, numa altitude menor, quando ele vai para uma altitude um pouco maior, não sei, mesmo que não seja tão acentuada, ele vai sentir mais. Mas para nós que já estamos sempre frequentando montanha, né, não chega a ser tão acentuado assim não. Claro, quando você chega na alta altitude, na alta montanha realmente, acima dos 4.500, 5.000, aí já começa a complicar, sim. Mas eu não tive essa experiência, eu fui até 4.200 e, sinceramente, a 4.200 eu não senti nenhum problema não, sabe? Me senti normal, sem problema. O cansaço, ele é mais por conta do esforço físico que você faz, para locomoção, né? Porque você tem, a passada é diferente, né? Então, os equipamentos, você vai com bota dupla, grampão, então você tem, o peso é maior. Mas em relação ao ar, né? A respiração, no nosso caso, pelo menos no meu caso, né? Agora a gente sabe que a altitude, né, ela traz uma dificuldade maior para a grande maioria, né? E quanto mais alto, né, certamente a dificuldade é maior, né? O ar rarefeito, né? Então a dificuldade para respirar é muito maior. Então eu fico vendo esse pessoal que vai para a Aconcagua, por exemplo, né? Eles têm realmente está muito melhor preparado, né, por conta disso, né? Isso acontece realmente. E você não pensou ainda em vencer o Aconcagua, vencer o Everest? Não. É porque, como eu te falei ainda há pouco, né? Eu gosto muito de montanha até o ponto em que eu consiga realmente estar vivenciando, né, vendo, né, a diversidade da flora, da fauna. E essas montanhas, como a experiência que eu tive, né, na Argentina, você só vê neve, né, na verdade, né? Não pela dificuldade você vence, é superação, você vai trabalhar para isso e vai superar. Mas é pelo fato de estar realmente se integrando mais com esse tipo de natureza, né, como nós temos aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, na América do Sul, todos nós temos esse tipo de montanhas que nós temos aqui. O nosso lado é muito mais favorável, até mesmo pela quantidade de sol, né? Pela quantidade de facilidade que a natureza nos preserva, nos proporciona, né? Eu conheci até a base do Pico da Bandeira, quando eu servi lá no Espírito Santo, lá muito lindo, estagiei lá no 38. Então a gente, inclusive, estivemos lá na base do 38, na base do Pico da Bandeira, um povoadozinho pequeno, já deve ter crescido muito. Alto, né? Caparaó. Isso, Alto Caparaó. Mas isso foi em 67, né? Deve ter crescido um pouco, né? Cresceu, mas não cresceu muito também, não. Não, ali é mais uma área rural, né? Ali é Pico da Bandeira, olha. Já tá lá para Pico da Bandeira, Pico Cristal, Vale Encantado. Então, o Pico da Bandeira, ali naquela região do Alto Caparaó, não cresceu muito, não. A região mais plantio de café, né? Então a pessoa preserva muito ali, né? Esse é um acampamento nosso aí. Esse aí, Pico da Bandeira também, a Casa de Pedra, tá vendo? É muito interessante, né? Ô, Sebastião, uma pergunta importante. Isso aqui é Petrópolis, não? Não, esse aí é o Pico da Bandeira também. Também é um pôr do sol no Pico da Bandeira. Aquela montanha de trás parecia Petrópolis. Inclusive, uma coisa que até um telespectador nos pergunta o seguinte: como é que a gente faz para começar no montanhismo? Isso é uma boa pergunta, né? Porque a gente, quando começa, no meu caso, por exemplo, não tinha noção de nada. Vamos subir o morro. Isso ia para o Castelinho, comecei a sair. Mas hoje, né, eu já aconselho que as pessoas procurem realmente uma orientação, né? Mesmo que não seja um guia especializado, né, mas que seja uma pessoa que tenha uma experiência, que possa orientar com relação aos riscos. Por quê? O montanhismo, né, ao contrário de muita gente imagina, a pessoa fala, montanha, que ele é muito perigoso. Não é perigoso. Claro que tudo tem uma margem de risco, né? Agora, nós conseguimos minimizar isso muito, então, com os cuidados, né? Como eu te falei, eu frequento montanha há mais de 50 anos, a verdade é essa, mais de 50. E nunca tive. Você começou com 4, 5 anos, então, a frequentar a montanha? Não. Eu comecei por volta ali dos 10, 11 anos, mais ou menos.
Né? Então você está bem trabalhado. Você tem sido bem cuidado, né? A gente percebe. Eu acreditava que você estava beirando os 50 anos. Não, hoje, não, né? estou com 63. 63, tá 63, 63, é. Mas aí, na verdade, é um conjunto, né? Eu tenho que falar que a montanha, logicamente, né? Eu tenho que falar que, pô, talvez seja um pouco beneficiado pela natureza, né? E também pelo trato, né? Muito bem cuidado pela né? família, né, cara? Isso Que é ponto importante nisso também, né, cara? Tem uma parcela muito grande nisso, né? Ô, Sebastião, Mas detalhe só importante. queria completar o seguinte, com relação ao início, né, da prática do montanhismo, né? É bom que a pessoa faça um exame médico para saber como estão as condições de saúde, né? Procurar conhecer e adquirir, né, os equipamentos básicos, eu ia comentar uma contigo. boa bota, uma bota aderente que dê proteção ao tornozelo, porque a tendência é você virar o pé, porque é um terreno muito acidentado, né? Então você pisa de todas as posições, está sempre virando para um lado e para o outro, então o calçado é muito importante, né? E começar realmente numa montanha leve. Porque eu tenho um amigo aí, não vou nem contar a história aqui, mas é o seguinte, ele foi numa montanha a primeira vez, uma montanha cascuda, cara. Não, eu quero ir com vocês, eu quero ir, e foi. Só que ele nunca mais voltou. Nunca mais, foi traumatizado, cara. Realmente, tem que começar devagar, pô. Um Castelinho, por exemplo, para quem ia começar, não tem lugar melhor que o Castelinho. Vai curtir um visual maravilhoso, uma montanha leve, você pode subir com conforto, legal, tranquilo. Então, basicamente, né, para começar o montanhismo, eu diria que é isso. E nós temos, com certeza, muita coisa hoje de equipamento, não, Sebastião? Muito. O equipamento hoje deve ter evoluído muito mesmo, para que a gente possa mostrar. Isso é importante. E os equipamentos são nacionais ou são importados? Como é a diferença muito grande desse equipamento? Olha, os meus equipamentos, a grande maioria são importados. Tá? Existe uma qualidade, a qualidade é realmente melhor, entendeu? Mas para quem quer começar, não precisa investir nisso aí, mesmo porque a pessoa nem sabe se realmente vai se adaptar ou não. Então, compra um equipamento básicozinho, coisa mais barata, aí, um preço mais acessível, e começa. Pô. Aí depois, pô, realmente é o que eu quero? Então começa a investir um pouco mais. Frente, né? É porque você tem equipamentos aí de custos variados, né? Para todos os níveis e gostos, né? Então é melhor começar com uma coisa mais barata, mais acessível, entendeu? Que atende também. Você me lembrou agora um fato interessante acontecido conosco. Nós estávamos em águas lá em Goiás, depois de um brasileiro de kart, nós fomos lá para as águas e ficamos lá no hotel e tudo mais, e tinha um vulcão. E nós subimos o vulcão, eu, a Thelma, o Geis e a Eveline, minha filha. Mas você sabe que deu problema, porque ela queria um lugar para tomar Coca-Cola e comer um sanduíche no alto da montanha. Normalmente na montanha, ainda não consegui uma montanha que tivesse isso não. Você tem que estar prevenido, você tem que ir com tudo isso junto. Tem que levar, E realmente é o que faz você levar um pouco mais de peso, né? Apesar de que hoje, né, como você mesmo falou, os equipamentos são infinitamente mais confortáveis, mais leves, né? Quando eu comecei lá atrás, subi o Açu, por exemplo, você subia ali com 18, 20 quilos, pô. E quando chegava lá em cima, você estava meio cansado, hein, cara? Agora não, você sobe aí com uns 12, 13 quilos, pô. Sabe? Diminuiu muito, né? A evolução foi muito grande em tudo, muito grande, né? muito. Ô, Sebastião, eu lembro que o primeiro capacete que eu usei para corrida pesava quase 4 quilos. Hoje você já tem capacete absolutamente seguro de menos de 1 quilo. Que é o que o pessoal usa na Fórmula 1, que é fibra de carbono. Então, realmente, isso é muito importante. Agora, o nosso clube aqui dá um bom apoio para você aprender, para você ter, vamos dizer assim, uma direção para chegar lá e conversar. Como é que eu vou fazer? Quem vai me orientar? Como é que funciona o clube, nosso CEP? O clube ele oferece, né, os cursos, né, básico de montanha para você iniciar. Te leva em algumas montanhas, né, para você fazer a prática, fazer a parte prática do treinamento, né. Inclusive está tendo agora um curso de montanhismo, né. E eu acho válido, eu acho bom, entendeu? Eu não passei, né, pelo clube, né, na minha fase inicial, né, eu comecei mais sozinho mesmo, né, mas eu aconselho a pessoa a procurar, porque tem pessoas lá experientes lá que podem passar boas orientações, eu acho interessante. Sebastião, se alguém te procurar para pedir uma orientação, uma dica, você ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. Então isso é muito importante. Eu vou estar falando daquilo que eu gosto de falar. Então, até mesmo, né, eu não sou guia, né, não sou guia especializado, né, eu prefiro mais
não assumir, sabe, essa responsabilidade. Mas é comum a gente levar um amigo na montanha para passear, uma coisa sem compromisso, né? E se alguém tiver interessado, nos procurar, eu quero subir o Castelinho, nunca fui, liga pra gente, fala pra gente que a gente vai lá, bate um papo. Olha, eu vou combinar entendeu? contigo. Meu filho, o Jason, sempre fala muito em ir no Castelinho, apesar que ele já foi. Sim. Mas vamos ver se a gente combina, irmos passar um dia lá no Castelinho. Eu fui várias vezes, mas seria muito interessante. E principalmente com alguém que está bem posicionado na situação. Porque você está dentro de um patamar muito importante, né? Isso ajuda muito. Aliás, é mais um ilustre morador do nosso Morém, né? Verdade. Sebastião, eu te agradeço imensamente pela tua vinda aqui, entendi. Nós vamos fazer um bate-papo brevemente, vamos combinar um bate-papo. Vamos trazer aqui o Luiz Aurélio e o Alfredo, entendeu? O Alfredo é muito mais voltado para a área do montanhismo militar, você entende? E o Luiz Aurélio é o nosso presidente da associação, aliás, ele até esteve aqui conosco e ele falou comigo, uma hora de programa é muito. Falei, não é não, hein? E no final ele falou comigo, não, você tem mais coisa para falar. Como nós hoje, eu tenho a impressão que nós teríamos tempo até... Sem dúvida, tem muita coisa para irmos muito muita mais história, longe, muito. entendeu? Mas de qualquer maneira, ô Sebastião, eu acho que fica a dica, saúde e acima de tudo, a natureza nos mostrando para que a gente entenda que não podemos destruí-la, né? Verdade. Essa consciência, né? É que é muito importante que as pessoas que vão à montanha, precisam que tenham, sabe? A montanha está lá, ela vai, se depender de nós, tem que ser eterna realmente. Você tem que estar lá com todos os seus recursos, né? Então a pessoa que vai procurar trazer seu lixo de volta, né? Ter cuidado realmente, não estar tirando plantas da natureza, né? E porque isso é importantíssimo, porque as gerações futuras vão poder desfrutar disso tudo, né? E a floresta nos traz o oxigênio, sem dúvida, nos traz a água, cheio de nos traz benefícios, isso tudo. né? Eu sempre falo que o montanhismo, né, é um esporte que realmente é nobre, realmente. Ele te proporciona bem-estar físico, mental, tá? Cardíaco, inclusive social, tá? Porque hoje eu tenho amigos em várias partes do Brasil, lá em região norte, por exemplo, no sul, região sudeste, em São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, eu tenho várias amizades, a gente faz contato com frequência, que eu conheci na montanha. Inclusive em Petrópolis também. Tem vários amigos aí que hoje são meus amigos, que nós conhecemos na montanha, né? Sebastião, muito obrigado pela tua presença, foi muito interessante. Legal. Tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram também instigados a conhecer a montanha, né? Eu acho que, eu espero, né, que ter atingido o nosso objetivo aqui, que era bater um papo realmente, isso para mim realmente foi plenamente atingido, né? E espero, né, que os telespectadores aí possam realmente desfrutar um dia, né, dos prazeres, né, que a montanha nos proporciona. Quero agradecer realmente os telespectadores por ter nos assistido esse tempo aí. Para mim foi um tempo muito pequeno, que eu gostaria de falar muito mais. A gente sabe mas não vai faltar oportunidade, a gente sabe que existe não. aí, né, todo um controle de tempo aí, né? Mas muito obrigado por ter me convidado para estar aqui falando um pouquinho do meu esporte, né? E quem sabe no futuro próximo, a gente está falando do nosso próximo projeto, que já está em andamento, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daí. Qual é o próximo projeto? Nosso projeto agora é a Trilha do Salcantay, no Peru, tá? Agora em agosto, se Deus quiser. É uma trilha que dá acesso a Machu Picchu, né? Mas não é a trilha tradicional, é uma trilha um pouquinho mais diversificada. Então, está em andamento o projeto, está em fase de fechamento já, meus contatos, tudo certinho. E eu espero agora, se Deus quiser, em agosto, né, tá partindo para o Peru, passando 11 dias lá, veja bem, fazendo umas montanhas. Eu vou te cobrar, você vir aqui trazer as fotos e as sem histórias dúvida. Vamos trazer. do Peru. Vamos trazer. Obrigado, Sebastião. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Nossos apoiadores, Kaique, por favor. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite. Estamos de volta e estamos de volta trazendo mais um assunto extremamente interessante
e não só interessante, como eu diria, educativo. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Mais uma vez, honrado pelo convite de estar aqui mais uma vez participando do programa Bairro em Ação, no qual já participei outras vezes, e sempre bem-vindo o convite. Ô Marcelo, realmente você eu considero um dos ícones da sociedade petropolitana. Por quê? Porque você é uma pessoa que trabalha na tua direção e na direção do teu próximo, daquele próximo que às vezes está próximo ou não tão próximo. Você luta para trazer uma qualidade e um respeito que todos nós temos direito de termos, mas que às vezes, ô Marcelo, não é muito reconhecido, né? E você tem trazido, através da tua forma de agir, muito para o nosso deficiente, que na realidade, talvez, o termo deficiente seja um pouco pejorativo. É uma pessoa que não tem tantas facilidades quanto outros as têm, mas que são pessoas, são seres humanos com a mesma situação nossa, né? Verdade, verdade. Eu acho que a batalha, todo dia ela começa, né? Nós estamos sempre lutando pelo aquilo que é nosso direito, e nós verificamos a dificuldade. Não é muito fácil, Alcindo. Não, com certeza. Nós temos uma grande amiga, né, a Célia, que mora aqui no Estado de Saudade. Nós vemos a dificuldade daquela senhora. Ela teve que deixar de levar o filho para a sala de aula, né? Porque ela já não aguentava mais carregá-lo. São 300 degraus para subir, 300 degraus para descer. Então, o que acontece? Temos alguns ônibus adaptados, temos uma frota muito grande de ônibus adaptados. Mas a acessibilidade ainda é a grande barreira na nossa vida. Todos acompanharam, né, foi um maior sucesso, a vinda do Rodrigo Faro em Petrópolis, no qual nós fomos prestigiados pelo programa dele, onde ganhamos uma reforma numa instituição, onde que reformaram a nossa sede, está maravilhosa, tá me entendendo? Ganhamos outros prêmios lá no palco, mas o que acontece, Alcindo? Você fazer uma cadeira, né, uma cadeira linda, você montar uma cadeira para um adulto, sim, mas como que eles vão utilizar essa cadeira? Como que essa pessoa vai sair de casa para poder mostrar que, independente dele ter uma deficiência, ele tem que ser inserido à sociedade? Então, não é muito fácil. Nós verificamos a educação do trânsito, né? A educação do trânsito é uma grande barreira para nós. Pessoas que não respeitam vaga para deficiente. Você entra dentro de um ônibus com seu filho deficiente, ou eu próprio que tenho uma deficiência, existem pessoas ainda que fingem que estão dormindo, né? Estão sentados no local onde que é da pessoa com deficiência, ou do idoso, do próprio idoso, e ao tu entrar dentro do ônibus, a pessoa vira o rosto, finge que está olhando para fora, essa pessoa finge que está dormindo, tá me entendendo? Mas no fundo, nós ficamos até com pena dessa pessoa. Sim, mas é justo que você tenha pena, porque uma coisa, Marcelo, nós temos que ter na nossa cabeça, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas também pelo que nós deixamos de fazer. Sim, concordo. Porque isso é deixar de fazer. Então, o que acontece? Nós falamos com o motorista do ônibus, que é o menos culpado, tu acredita? Eu pensei, Alcindo, que ele era o culpado. Sabe qual é a ordem da empresa? Ele não tem autoridade de mandar a pessoa levantar, porque a pessoa está pagando passagem. Então, sobre isso, eu tenho que tirar o motorista. O motorista não tem responsabilidade, nem ele o cobrador. Mas é uma forma também da própria educação daquela pessoa, saber que nós temos dificuldade de ficar em pé dentro do ônibus, que nós precisamos também utilizar o ônibus. Às vezes nós entramos no ônibus, o elevador não funciona, aí que a chave não está. Então, enquanto nós vamos falar em pessoas com deficiência, as mães que estão nos vendo agora, é muita barreira, Alcindo. Olha só que absurdo, Alcindo. Se você entrar com uma criança, né, eu falei isso em rede nacional no programa do Rodrigo,
Se você entrar com uma criança com paralisia cerebral, um autista, dentro do ônibus, e você sentar aquela criança, aquele banco do lado fica vazio. As pessoas ainda estão na época que aquilo ali vai pegar, que aquela contagioso. é uma doença, não é uma deficiência. Nós tivemos um caso de uma amiga muito próxima nossa, da família, que ela tem uma filha que é autismo, e ela dentro do ônibus, um passageiro, que o autismo, tu sabe como que é, né, Alcindo? Tem hora que ele agita. Sim. Então ele grita, Então o passageiro, uma pessoa já de uma certa idade, que já era para estar entendendo isso, pela criança ter se agitado, ele achou que a criança e a mãe deveria de descer do ônibus. Olha só. Meu Deus do céu. A sorte dele, Alcindo, que eu não estava dentro do ônibus. Sério. Sim. E eu Mas achei... qualquer pessoa de bom senso Poxa, peraí. tomaria uma atitude na hora. Então vamos para a delegacia, nós vamos rever. Como é que essa senhora ela é obrigada a descer com seu filho? Alcindo, como eu posso te falar? Eu acho que dentro da própria sala de aula, escola não educa filho de ninguém. Sala de aula é para ensinar, não é para educar. Mas nas salas de aula deveriam de ter pesquisa, trabalhos. Não faz vários trabalhos, as crianças não têm que fazer trabalho, porque não fazem, obriguem que as crianças vão até uma instituição, fazer um trabalho daquela instituição, faz um trabalho com uma pessoa deficiente ou com uma criança. Então o que acontece? A criança ela começa já vir de pequeno, conhecendo a nossa dificuldade. O que acontece assim? Nem tudo em nossa vida que temos uma deficiência é dificuldade. Não, mas, Marcelo, a realidade é uma só. Nós somos espíritos e temos as nossas deficiências e as nossas qualidades. Mas você vê, por exemplo, eu conheço um caso bem de perto ali do Pinto Duarte, tem um dos meninos do Pinto Duarte que tem uma memória prodigiosa. Entende? O grupo lá, o Oswaldo Cruz, do qual eu faço parte, uma vez por mês visita-os e brinca e canta, e enfim, lancham, almoçam, enfim, fazem uma festa lá com aquelas crianças, com aquelas crianças que já não são mais tão crianças, você entende? Mas ele diz permanentemente, aniversário do fulano é tal dia, do Beltrano é tal dia, ele sabe as datas de aniversário de todos aqueles que ali estão com eles. Entende? Então são pessoas que, acima de tudo, merecem o nosso respeito. Claro, todos, claro. Né? O Marcelo, todo mundo merece o nosso respeito, entende? Principalmente aquele que tem alguma dificuldade, porque naturalmente você vê o seguinte, você já nos contou as suas dificuldades que você já passou, que você superou, entende? Se você teve umas dificuldades, você tem umas qualidades. Pronto. Nós não podemos deixar de olhar as tuas qualidades como a de todos nós. Se nós falarmos de autista, um autista. Você quer um exemplo de autista extremamente conhecido? Lionel Messi. Sim. Ele tem em tamanho menor, mas é talvez o maior jogador da história do futebol. É um craque. Entendeu? Então entendamos que cada um tem a sua situação. Eu acho que as pessoas têm que procurar, eu acho que a nossa maior dificuldade é fazer com que as pessoas nos aceitem do jeito que nós somos. Porque quando você fala em dificuldade, em deficiência, se você... Alcindo, você deve ter uma dificuldade de montar uma cadeira de roda. Você não tem uma dificuldade de montar uma cadeira de roda? Sim, eu não conheço. Eu não tenho. Perfeito. Então, isso são coisas que acontecem na vida que as pessoas acham porque uma pessoa tem uma deficiência, ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Não é. Marcelo, eu te digo uma coisa, eu tenho realmente uma verdadeira tristeza de uma coisa que eu não consegui fazer na minha vida. É uma coisa tão banal, chapar a massa na parede. Pegar uma massa na colher e fazer assim na parede. Eu nunca consegui. Entende? Eu faço outras coisas que relativamente, inclusive desmontei, preparei motor de competição durante muito tempo, entende? Motor de kart, tudo, e realmente... Mas, olha, a colher de pedreiro e a massa nunca desceram. Então é isso. Então, por isso eu tenho... Não, nós temos que analisar, cada um tem a sua qualidade. Tu vê lá no SOC, em Correios, nós temos
Quando eu falo nós, porque eu acho que essas crianças, essas pessoas, tudo me pertence. Então eu falo nós. Nós temos uma jovem lá que ela é poeta. Ela faz cada poesia, né? Ela está em cima de uma cadeira de roda. Mas quando você vai lá conversar com ela, você tem que ver os poemas que essa menina faz. Você vai ao Instituto Yolanda Duarte, né? Que é aqui embaixo no Retiro, tu vê lá aquelas crianças, né? O Cláudio, o Teco, entre outros lá. Sabe qual é a diferença deles, uma pessoa que se diz perfeita, entre aspas? Que o amor deles é puro. Sim. O amor deles é puro, não é um amor interesseiro. Então, às vezes a pessoa, que eu tenho? Eu vou lá, mas como é que eu vou ajudar? Tu não vai ajudar, tu vai ser ajudado. Você vai aprender... Você sai de lá muito mais leve. Você vai aprender a ter mais respeito ao próximo. Você vai ver que você foi a uma instituição fazer uma visita achando que estava ajudando, e quando você sai de lá, você sai puro, você fala, poxa, como eu fui ajudado por essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas, quando nós colocamos pessoas especiais, porque realmente essas crianças, eu costumo dizer que especial são os pais, né? Porque hoje, para você ter um filho especial, você tem que ser um pai especial, você tem que ser escolhido por Deus, porque, Alcindo, não é para qualquer um, não. Não, Alcindo, com certeza. você ter um filho com uma deficiência dentro de casa, não é para qualquer um, não. Você tem que estar preparado por Deus para receber. Então, muitas pessoas ainda não sabem disso, o porquê. Poxa, eu tenho um filho especial. Gente, você tem porque você foi escolhido por Deus. Então, Deus fica muito maravilhoso, feliz em saber que o que Ele te deu, poxa, você está tratando com tanto amor. Quantas crianças dessas nascem numa família, Alcindo, que a pessoa às vezes pergunta por quê? É para unir uma família, é para unir um pai e uma mãe, também, né? Unir os irmãos. Então, Alcindo, eu sou muito orgulhoso, me orgulho muito de pertencer à Associação Pro Deficiente. Tu está me entendendo? A Associação Pro Deficiente, temos recebido, né, uma das maiores, né, para nós, essa vinda do Rodrigo Faro, a nossa instituição, ter nos colocado em rede nacional para poder falar que a Pro Deficiente existe. Mas eu deixo bem claro, né, nada disso teria acontecido se não houvesse vocês da imprensa também. A imprensa petropolitana, não estou falando da emissora, não estou falando de rede, de canal. Sim. Eu estou falando entre elas todas, jornal, rádio, televisão, todas elas, rádio, todas elas, jornais, todas elas. Sempre que o Marcelo procurou para poder falar alguma coisa, as portas sempre esteve abertas. Então, nada acontece, Alcindo, se não tivesse divulgação. Então, eu agradeço ao Canal 19, mais uma vez a você, por sempre dar a oportunidade, porque lá na emissora onde nós fomos, lá do Rodrigo Faro, eles sabiam de tudo. Como é que eles sabiam? Através do que existia. Né? Porque através do que existia. O que existia de material nosso? Estava aqui nessa casa, onde entra na internet, eles vão ver que eu participei desse programa, que eu participei de Cléo, de outros programas da emissora. Então, nós ficamos muito gratos pela imprensa petropolitana, pelo valor que vocês sempre nos deram, de valorizar o trabalho da Pro Deficiente também, né, Nelson? O Marcelo, é uma coisa importante. Eu até diria para você o seguinte: eu tenho usado até muito teu exemplo e o exemplo da Associação da Pro Deficiente em palestras que eu faço, citando o grau de conhecimento, de maneira de agir, principalmente de vocês. Eu lembro o primeiro depoimento que você fez aqui conosco, você veio junto com um companheiro teu que era do AA. Sim. Você fez um depoimento aqui maravilhoso, que muita gente falou, inclusive comentou comigo, puxa vida, é a pessoa corajosa, ele falou, ele disse, ele mostrou, ele está fazendo. Realmente, nós, Marcelo, temos que agradecer muito a esse tipo de colocação e a esse tipo de ação que nós podemos fazer.
E devemos. Porque você só entende o quanto de bem você está fazendo para você, Marcelo. Não é para o outro, não. Quando você vai numa instituição, num asilo, num deficiente... Gente... Foi muito fácil, né? Essa colocação que eu fiz aqui a primeira vez. É muito fácil, Marcelo, sentar aqui, ou em Rodrigo Faro, ou em outro canal. Que eu faço porque eu sei fazer, que eu sei conseguir colocar o deficiente no mercado de trabalho. Não é, Alcindo. Sou um alcoólatra, estou em recuperação, pertenço a Alcoólicos Anônimos, já falei isso várias vezes. Se não fosse Alcoólicos Anônimos, talvez não seria nada hoje. Tenho uma esposa, uma família que me apoiaram bastante, um pai, uma mãe, que sempre estiveram do meu lado, meus irmãos. Então, o que eu falo? Você está desanimado hoje, você não... meu filho tem problema com álcool, meu esposo... Desanima não, rapaz. Nós temos Alcoólicos Anônimos, assim como ele fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. Agora, basta você aceitar, sim, que você é um doente alcoólatra. Eu sou um doente alcoólatra, preciso de tratamento. Eu estou há 24 anos lá. Há 24 anos eu estou me tratando. Mas você vê o seguinte, é aquilo que a gente fala muito. Só nós mesmos é que podemos fazer a nossa recuperação, sim, a nossa evolução, a nossa caminhada. Agora, com certeza, a família que você construiu, a tua família, porque na realidade você construiu a tua família dentro dessa tua recuperação. Sim. Você aproveitou aquele apoio que eles te deram, que eles te ensinaram, que eles te mostraram, a se entender. Porque você se entendeu, Marcelo. E a partir do teu entendimento sobre você, você jogou isso para frente. E quantas pessoas já viram essa tua Graças a Deus, ação? Eu sou isso que você fala aqui conosco, essa palavra tua, tão clara, tão explícita, isso é uma grande lição para quem está do lado de lá. Eu falo, Alcindo, porque muitas pessoas me veem na rua e falam, poxa, Marcelo, teu trabalho é bacana, maravilhoso, eu te vi na televisão. Gente, tem muitos Marcelo por aí que eu vivia como eles, caído em calçadas. Eu vivi muito caído em calçada, em porta de botequim, tá me entendendo? E procurem fazer alguma coisa, dê uma oportunidade a ele, leve ele para uma sala de Alcoólicos Anônimos, como a minha família, a minha esposa fez por onde eu ir, tá me entendendo? Então, nada mais, nada menos, mostrar a ele que ele pode. Agora, só vai depender dele. Sim. Tu tá me entendendo? Porque nós que temos uma deficiência, Alcindo, se depender de algumas pessoas, nós vivemos presos dentro de uma casa, porque muita gente acha que por ter uma deficiência, você tem uma cadeira de roda, você precisa só de cadeira de roda. Não é isso. Não é verdade. Então, o deficiente não precisa só de cadeira de roda, ele precisa de quê? Ele precisa, é claro, de se locomover da cadeira de roda, mas ele precisa que o poder público dê condições a ele, dele poder sair de dentro de casa, dele poder ir para a sala de aula, dele poder estar dentro do mercado de trabalho. A nossa parte nós fazemos. Agora, precisamos que ter acessibilidade. A acessibilidade, quando eu falo em acessibilidade, eu falo em Brasil. Sim, lógico. A acessibilidade do nosso país, eu fico pensando, patrimônios, né, históricos. O que é ser deficiente na Bahia? Como é que vive? Se lá não pode nem asfaltar as ruas, como é que uma pessoa com deficiência... Mas, Marcelo, nós mesmos que não temos esse problema... Não é dificuldade? Vem cá, você anda nas calçadas de Petrópolis. É difícil. Isso eu lembro recentemente, nós fizemos uma matéria que eu até, inclusive, eu era secretário da Associação dos Moradores lá do Morém, e eu fiz uma proposta, gente, vamos intimar nós da diretoria a consertarmos as calçadas. E aí a gente mostra para todo mundo, olha, cara, eu fui intimado e tal, a minha calçada está bem razoável, entendeu? A resposta foi a seguinte, não temos fiscal para isso. Gente, se você não conserta a calçada não é para o deficiente, não, certo, é para todo mundo. Certo, porque, Marcelo, você citou uma coisa muito importante, nós reconhecermos a nossa situação. Porque eu, por exemplo, hoje estou com 69 anos, vou para 70, eu não tenho mais aquela mobilidade, aquela facilidade que eu tinha há 40 anos atrás. Verdade. Você entende? Eu não chego a ser um deficiente, mas eu não sou tão eficiente quanto eu era. Você entende? Agora, eu acho que essa tua luta, ela é muito importante, porque essa é uma luta que deve ser de todos nós. Eu convoco a nossa secretária de Educação,
que faça palestras nas escolas mostrando isso, entende? Mostrando a necessidade que tem o ser humano, o espírito, não o físico. Porque o físico, Marcelo, passa. Nossa. Entende? Você não tinha cabelo branco, você hoje tem. Alcino, e eu estou passando. Sim. Eu vou passar. Quer dizer, o Marcelo passou, acabou. Precisamos de outros, Marcelo. Precisamos de ter mais pessoas com deficiência na rua, porque ninguém mais vai falar tão perfeito, não por estudo, por faculdade, não, do que nós que passamos na pele. Exato. Nós que queremos sair de casa, nós que queremos poder ir até um shopping, que às vezes a pessoa pensa assim, o deficiente precisa fazer fisioterapia, ele precisa ir no hospital. Não é só isso não, ele precisa ter a vida dele, ele precisa de ir no mercado, ele precisa de ir no banco, ir até uma igreja. Ele precisa ter o direito de ir e vir, que está na Constituição, mas chega, Alcindo, às vezes eu fico assim, mais um projeto para a pessoa com deficiência. Para com o projeto, você não está... Ele não está executando a lei que está ali para ser provada, como é que está montando o projeto? Vamos arrumar primeiro o que está para arrumar e depois nós pensamos nos projetos, entendeu? Então, eu penso muito nessas crianças. Né? Nossas crianças precisam estar na sala de aula. O filho da Célia deixou de ir na sala de aula porque ela não tem condições mais de carregar, o menino já está grande, ela está ficando doente. Hoje eu recebi uma ligação também de uma companheira lá da Estrada da Saudade, outra que está com problema de coluna, porque já não aguenta mais carregar o filho. Além do filho ter uma deficiência, as mães começam a ficar doentes. E se nossas mães, que nós dependemos dela, dos braços delas, se elas não puderem carregar a gente, quem é o Alcindo que vai poder nos ajudar? Marcelo, eu vou te falar o seguinte, vamos estudar, montar uns projetos, eu vou inclusive fazer um convite, apesar de que eu não acredito muito que ela concorde, para trazermos aqui a nossa secretária de Educação junto com você. Fazemos um bate-papo, nós três. Ela é bem acessível. Acessível. Já tive conversando com ela, ela é uma boa Mas pessoa. a gente fazer um programa ao vivo aqui, falando da necessidade de mostrarmos nas escolas, de levarmos você e outros para falar com as crianças. Ou seja, o que nós precisávamos também, né, é de ter aluguel social para essas mães poderem saírem, tá na beira da rua. Acho que poderiam, tem uns deputados, né, aqui em Petrópolis, que poderiam colocar isso, fazer com que essa lei funcionasse, que desse condições a essas mães de ter um aluguel social, que elas tivessem direito, elas comprovando que tem um filho com necessidades especiais, tem laudo, elas teriam direito de sair de 300 degraus para vir para a beira da rua. Aí pronto. Por quê? A secretária de Educação vai fazer a parte dela de conseguir a sala de aula, Alcindo também, mas ele não vai conseguir chegar à sala de aula. Então, o melhor caminho hoje, olha, quem estiver nos ouvindo aí, se tiver algum deputado estadual ou federal que queira nos ajudar, o aluguel social aí. Aluguel social para as famílias, mães que têm filhos com dificuldade de sair de dentro da sua casa. Bota eles na beira da rua. Perfeito. Marcelo, o meu querido Kaique está me mostrando que o nosso tempo está chegando. Poxa, Kaique podia me dar mais meia hora. Mais meia hora, mas não vai faltar oportunidade. Não, vou estar aqui, Alcindo. Entende? Porque realmente, infelizmente, hoje, você só pode chegar às 2h30, né? Sim. Então nós ficamos com 30 minutos para esse programa, para essa colocação, que é muito... Alcindo, mas tem muita coisa para falar. Sim. Eu vou aguardar mais um convite seu. Já estou me oferecendo. Vou aguardar mais um convite seu. Porque, quem sabe, na próxima vez eu já posso vir com uma resposta sobre o provável aluguel social para mães com... E eu vou te falar o seguinte, eu vou convidar a nossa secretária de Educação, com quem eu tenho um relacionamento bem ótima pessoa. Eu vou convidar ela para que venha aqui junto contigo e nós aqui sentados conversemos. Fazer um bate-papo aqui. Um bate-papo. Uma mesa redonda. Porque você sabe perfeitamente que a nossa filosofia não é bater, destruir, discutir. Não. A nossa filosofia é conversarmos e ouvirmos isso que nós ouvimos de vocês, que eu ouvi ainda há pouco do Sebastião, entende? Então, realmente, essa é a filosofia. Nós estamos aqui buscando o bem. Amém. Entendeu? O bem está acima de tudo. Claro. Todas as religiões, todas as seitas, todas as doutrinas que pregam o bem são companheiras nossas de jornada.
Marcelo, muito obrigado. E olha, estamos combinados. Você voltará e vamos tentar fazer esse Lucindo, bate-papo. eu agradeço também, agradecer à Cruz Vermelha também, que eu fiz uma solicitação hoje de uma ambulância, tá me entendendo? Mas eu tinha feito para o Sanatório de Correios também, então agradeço o Marcos Paulo também, todos os dois se colocou à disposição, tá me entendendo? E eu vou fazer um agradecimento aqui ao prefeito Rubens Bom Tempo, que eu fiz uma solicitação de um ônibus lá para Joaquim Cesário, lá no Valparaíso, onde tem pessoas com deficiência, idosos lá, precisava desse ônibus, e eu já fiquei sabendo que, se Deus quiser, esse ônibus em breve estará lá. Então, desde já, em nome da comunidade lá do bairro, da onde eu fui criado, eu agradeço à Prefeitura Municipal por ter cedendo o ônibus lá e a versão Petroito. E você, Alcindo, mais uma vez, obrigado à emissora aí, e a nossa felicidade nós distribuímos junto com toda a imprensa petropolitana por tudo que fizeram pela gente, e você faz parte desse agradecimento. Eu te agradeço muito e diria a você o seguinte: nós é que realmente daqui saímos confortados e agradecidos por podermos participar disso, até emocionados, eu te diria, porque realmente é um trabalho extremamente importante que nós precisamos fazer. Lembramos aos nossos queridos telespectadores, quinta-feira de 10 às 11 teremos a reprise do programa e com certeza teremos mais à frente novamente o Marcelo com novas notícias, como sempre, muito importantes para aqueles nossos irmãos de caminhada, que são apenas irmãos de caminhada, não são os deficientes, não. São pessoas, são espíritos iguais a nós, que aqui estão cumprindo a sua passagem na busca da evolução que todos nós viemos fazer. Obrigado, queridos. Até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Foi muito bom estar com vocês. Apoio Cultural Onyx Auto Center. Mecânica geral, retífica, suspensão, alinhamento, balanceamento, pneus, higienização de ar-condicionado, lavagem a seco e muito mais. Rua Paulino Afonso, 259, Centro de Petrópolis. Telefone para contato 2249-7174. Aproveite as nossas promoções.